Livros e Dragões, RPG na Biblioteca, né? Bate-papo organizado. Nós temos aqui a presença. A temática é a aventura de muitas décadas, despertando e mantendo acesa a paixão pelo RPG entre gerações. Temos as presenças então aqui do Fabrício Bertolucci, o Lucas, o Lupus Wolfgang, o Matheus Oliveira e o Thiago Kirchuanes, eu, mediador Felipe Caté. Vou falar rapidamente sobre os nossos Dungeon Masters, que vão debater um pouquinho aqui com vocês, trocar um pouco de ideia, depois os 4 vão mestrar para todo mundo aqui que estiver disponível. Tá? O Fabrício Bertolucci, formado em Direito, Fisioterapia e Educação Física, não tinha vida social, só estudava, né? Atuou profissionalmente como professor de Karatê e fisioterapeuta na cidade de Gramado, Canela e Porto Alegre. Karatê tu tá voltando em Gramado agora, né? Em Gramado voltando pelo Canela, voltando em Gramado e abrindo. Depois ele dá os endereços, né, para quem precisar. A gente já estava brincando que fisioterapia ele vai ser bem requisitado aqui, né? Entre o pessoal da terceira idade. Apaixonado por livros e filmes, joga RPG desde os 13 anos, tendo atuado de mestre em vários sistemas, além de ter encontrado um RPG de escape para suas ideias de ficção e terror. Também é jogador de Magic, já foi campeão estadual, de Legacy, além de ser promotor de pequenos eventos de Warhammer 40K no Rio Grande do Sul. Próximo nós temos o nosso amigo Lucas Augusto Alves Chemalho, o Lucas Wolfgang, né, que é produtor de eventos, faz parte do War Masters, grupo que produz atividades multiculturais na região sul do país. Mestra RPG há 28 anos, atua no mercado literário desde 2013 como produtor, mediador e apresentador de mais de 100 eventos envolvendo literatura, cinema, games, músicas, artes cênicas e visuais. Alguns eventos de maior destaque que ele atua hoje são a HorrorCon e a FantasyCon, em parceria com o Mundo Quem Vai em Porto Alegre, e a Odisseia de Literatura Fantástica, que é um dos maiores eventos de literatura fantástica do país. Aqui também é produtor e jurado. Temos o nosso amigo Thiago Kirchuanes, que é natural de Porto Alegre, publicitário, designer e mestre em engenharia. Né? Já estavam botando ele numa roubada, né? Estavam botando, né? Mestre em RPG há mais de 30 anos. Tem uma parte pessoa que não nem vive. Participa de comunidades de RPG como Cúpula, World of Darkness Latinoamérica, Querência das Trevas, Crônicas da Meia-Noite, Irmandade e Capivaras do Trovão. Espadachim aficionado por histórias e história, utiliza o RPG como fio condutor para livros nunca escritos, pesquisas nunca publicadas e sistemas nunca desenvolvidos. Neste encontro ele vai apresentar um RPG menos conhecido, mas com uma fanbase bem cultuado, que conhece ele, que é o Cult Divindade Perdida, que explora a ilusão de uma realidade construída pelas engrenagens de entidades poderosas além da nossa compreensão. E por fim, o Matheus de Freitas, né, que faz parte do grupo Os Taverneiros, né? Eles têm mais de 17 mil inscritos no YouTube, focado principalmente em RPG, Dungeons and Dragons e Ordem Paranormal. Também tem mais de 20 mil seguidores no TikTok, onde fala de RPG e jogos online. É gastrônomo, entusiasta de RPG de mesa, descobriu RPG na adolescência e se apaixonou por ele. Atualmente eu jogo numa mesa aqui no mesmo. Esse encontro vai mostrar uma aventura de Dungeons and Dragons 5ª edição. Vocês vão ver que vai ser uma coisa bem inusitada. Então, sejam muito bem-vindos, obrigado pela presença de todos. Vamos começar assim, eu vou pedir cada um de vocês como é que vocês começaram no RPG, quais são as memórias que vocês têm assim, mais importantes. Quem é que queria começar? Matheus? Um mais novo aqui. Tem menos cadeira. Bom, eu conheci RPG de mesa quando eu era novinho, não faz muito tempo, né? Eu sou novinho ainda. Eu era adolescente e eu conheci uma galera da escola, como muita gente aí. Né? O cara é pirralho, daí ele gostava de fugir um pouco das aulas e ver o que os outros estavam fazendo. Né? E daí de vez em quando eu via os marmanjos um pouco mais velhos jogando lá e eu ficava lá me procurando. E daí eu ficava lá, que gente louca aí, fica aí pegando uns bonecos aí, não fazendo nada. E um dia eu me meti ali no meio e eu acabei gostando. Porque a atividade RPG mesmo vai para outro nível, e coisa do tipo, tu vira outra coisa imaginável, assim, cada situação que tu não consegue, tipo, descrever direito o que é. E desde lá, depois eu uni com outros amigos, aquele dali que está ali na plateia estava junto comigo na época, esse cara ali até tinha feito um sistema no computador para rolar dados que tinha delay de 15 segundos. A gente botava lá que estava ali parado, esperando para rolar os dados. E a gente começou assim e foi evoluindo até que um momento eu pensei com um outro amigo meu em mostrar para a galera algumas coisas de RPG de mesa e estamos conquistando essa estrada aí até hoje. Bom,
nos 90 tinha a Menino dos Jogos. Eram livros com histórias interativas, qual que era o destino dos personagens. E saiu primeiro, os livros eram RPG Aventuras Fantásticas, onde tinha criar essas histórias. A vez que eu vi aquilo, uou, não precisa seguir o roteirinho pronto, pode criar isso. Eu comecei uma aventura para minha irmã e minha prima. Elas odiaram, claro, mas eu segui nas drogas e fui me evoluindo. Depois entrei no grupo de Dungeons Dragons, o qual jogamos ao longo de 20 anos em umas 3 edições. Enfrentamos muita coisa, mas na real não tinha conseguido vencer uma coisa, que foram as eleições de 2018. Ali o grupo teve uma cisma e... O país inteiro. Em 2019 teve outro pique grande, que foi aqui da edição de Vampiro, que eu estou comentando aqui. Na época, a community manager da White Wolf era de Porto Alegre, eles organizaram um evento e me convidaram para narrar uma aventura de vampiro na edição nova. E aí eu voltei para o RPG com outros cenários, outros jogos, outras culturas, outras realidades. Só que logo em seguida veio a pandemia. Na pandemia, eu comecei a procurar uma outra vibe para os jogos online, no Discord, em servidores, que aí foi o que manteve a mensalidade por muito da pandemia. Tem muita. Comecei a ter contato com outros jogadores de outros estados, outras culturas, outras realidades. E isso aí foi um enriquecimento para mim muito grande, como pessoa e não como jogador. Teve para mim um fato marcante, jogando um Master, com pessoas como assim na rede, eu nunca tinha visto. O índio falando do homem branco, o jogador era negro, ele comprou aquilo e vendeu. Para mim, para mim é estranho falar isso, mas eu entendi o personagem foi. Atualmente, a vida adulta não tem mestrado tanto quanto gosto, mas tem mais jogado, mais praticamente. E participado de qualquer evento, oportunidade que tem. O Lupo, que eu segui encontro na noite ou em eventos. E acho que é isso, por mim é isso. Pode passar. Pessoal, tá vendo? Assim como o Thiago, a minha introdução foi lá na escola, e comecei com os livros jogos da série Aventuras Fantásticas. Para quem quer conhecer hoje, essas coisas eram muito antigas, caíram em domínio público e hoje estão sendo publicados pela editora Jambô, lá de Porto Alegre, mas atende o Brasil inteiro. Eu tinha uns 9 anos ainda, antes de conhecer o RPG de verdade, quando finalmente apareceu um coleguinha no colégio que gostava mais ou menos das mesmas coisas que eu. Me apresentou alguns outros estilos de games, eu gostava muito de videogame em geral, quadrinhos. Ele me apresentou umas coisas mais legais, onde me apareceu com um livro-jogo que era uma aventura solo, onde você encarna um personagem, vai lendo a história e toma decisões, e aí você vai para um determinado rumo da história, ou não, fica mexendo no livro inteiro, assim, é bem engraçado. Joga-se com 2 dados, um lápis e uma borracha. Caminho sem volta. O primeiro, o segundo, o terceiro. E aí tive que começar a trabalhar cedo, porque a mesada não estava vencendo mais. Na hora ele me apresentou um outro negócio, que era o tal do RPG. Que aí sim, onde nós íamos interpretar personagens, o narrador, o mestre ia desenvolver a história para nós. E aí quando ele ia mestrar, ele saiu fora. Deixou a bucha lá, eu tive que encarar o mestrado, a brisada, daí eu não sabia direito, tinha 10 anos. O primeiro RPG que eu fui narrar era um sistema brasileiro, se chamava Trevas, que era de um autor chamado Marcelo Del Débio, que trabalhava lá com a galera da Dragão Brasil. Acho que hoje ele está em off. Ação moderna, de terror, eu gostei bastante. Caminho sem volta, estamos aí até hoje, né? Fazendo o que dá para fazer. Agora, como eu sou o último, vou cair no clichê, eu também comecei na escola. Eu tinha vários amigos que começaram a conversar de jogar RPG, de jogar alguma coisa diferente, eu já gostava muito de fantasia, Senhor dos Anéis, né? Eu ali, eu acho que eu estava com uns 13 anos, foi quando começou a sair os Harry Potter. Eu peguei aqui na biblioteca os 3 primeiros Harry Potter e li em 4 dias, os 3. E comecei a jogar, eu
quase joguei a D&D, mas daí eu tinha os livros, eu baixei os livros em Word, em inglês, eu não falava inglês, eu tentando traduzir. E daí, logo depois saiu a terceira edição de D&D. E aí eu comecei a jogar, alguns amigos mestrando, depois eu fui mestrando, mas eu sempre tinha aquela vontade de criar uma história, mas eu acho que uma coisa, nós quatro aqui, nós somos mestres, né? O mestre, uma coisa que eu vi o mestre falando, que é a questão, o mestre ele parece importante, mas ele é o coadjuvante da mesa, né? A gente está ali só para orientar e mediar o que os jogadores fazem. O nosso papel ali é de fazer a mesa se divertir. Então, como é que foi a aventura? Tu gostou da aventura? Gostei, foi legal. Então, é uma coisa, ser mestre é uma coisa um pouco profunda, mas não história, eu vou desviar. Eu comecei a jogar D&D, Vampiro, terceira edição e outros jogos, mas sempre gostando dessa temática, assim, de umas temáticas diferentes, assim. D&D é clássico, não tem como negar, já li dezenas de romances de Forgotten Realms e tudo mais, mas quando tu começa a pegar, assim, Legend of the Five Rings, Trails of Cthulhu, Call of Cthulhu, tem tanto RPG, tanto sistema. Seven Sea eu joguei uma vez, é muito legal também. Então, tu abre o mundo, mas eu acho que o RPG ele tem. Eu vou citar o Matt Cohen de novo. O Matt Cohen ele diz uma coisa assim: jogar RPG é a coisa mais interessante que tu pode fazer com o teu cérebro. Mais interessante que qualquer jogo de computador, qualquer jogo de tabuleiro, porque tu tem uma liberdade tão grande, tu pode fazer o que tu quiser. O mestre sofre tanto porque tu pensa, não, ninguém vai fazer isso, o cara vai lá e faz. E tu tem que improvisar. Então é um exercício de empatia, de interpretação, de lidar com pessoas, de lidar com regras, é uma coisa maravilhosa. Eu acho que é isso que a gente foi se apaixonando. E fui mestrando um pouco mais, um pouco menos, às vezes some o grupo, porque a gente vai ficando mais. A gente é novo, a gente tem tempo e não tem os livros. A gente fica mais velho, a gente compra os livros e não tem tempo para jogar. Né? Então sempre é inverso. Mas nunca se distanciando, né? Acaba nunca se afastando totalmente. Distancia, aproxima, mas sempre perto dessa realidade que é muito interessante. Eu acho que é isso. Tu falaste que mestre é coadjuvante, um amigo meu falava que mestre tem que ser reativo, né? Que nem tu disseste, o mestre prepara, tem um norte, tem uma ideia. Somente fazendo o que ele faz fugir, né? Meu irmão ele é maravilhoso, eu até chamei ele, você não podia vir. Ele é engenheiro, então ele é aqueles mestres assim, ó. Ele tem uma planilha, eles vão na tabela. A física do mundo dele faz sentido. A física do mundo dele faz sentido, não, ele é muito bom, eu vou falar pra você. Ele é muito bom. Ele tem assim, e se eles derem em cima da garçonete? E se eles arrumarem briga? E se ele abre todas as opções, anotado, tudo. Opção e consequência, é quase um programa, é um algoritmo aí. E daí eu abro e digo, hoje nós vamos por aqui, hoje nós vamos por ali, cada um acha do seu jeito. Acho que vamos por lá. Acho que vamos. É aquela coisa, às vezes tu tá pensando, vou por aqui, daí o jogador te dá e fala alguma coisa, mas e se tal coisa acontecer? Putz, mas essa ideia é melhor que a minha. Daí tu adapta, não, eu pensei nisso o tempo todo, como que é inteligente. Muitas vezes engloba até a solução final da aventura, acaba sendo uma coisa que foi construída pelos jogadores, né? Sim. Fabrício, eu sei que tu tem um passatempo bem legal de miniaturas, né? Sim. Uma coisa que pouco muito tempo, mas uma coisa que faz muito capricho. Gosta de usar miniaturas nos jogos ou mais ter esse passatempo isolado? Assim, Eu acabo com esse passatempo isolado, porque eu acho que a maioria, na minha opinião, né, particular, minha experiência, os sistemas de RPG normalmente eles são falhos na questão de combate, uma questão estratégica. Então eu vejo muitos jogadores que vão reto ou que é muito difícil. Então eu como tenho essa experiência com wargames e jogos de estratégia, tu acaba sentindo falta assim, dessa interação, não é uma coisa realmente competitiva, que não consegue trazer essa estratégia. Então, quando eu mestre de combate, eu acabo tentando trazer uma coisa mais de interpretação do que da estratégia pura. Eu acho que foi a quarta edição de D&D que tentou fazer uma coisa mais de estratégia, mas virou quase um World of Warcraft na mesa, né? Virou superpoder.
Então a miniatura ela é muito legal para visualizar, para tu te entender, até porque quando tu joga no teatro da mente, vamos dizer assim, é muito. Eu penso, eu descrevi uma cena, descrevi um corredor com as portas, as janelas, os espelhos. Na minha cabeça esse corredor é de um jeito, na cabeça dele é de outro. Cada um pensa de um jeito, então tu conseguir unir isso para tu conseguir fazer, só que tu começa a demandar não só as miniaturas, mas o mapa, mas o cenário, mas outras coisas. É tudo bem baratinho, né? É tudo bem tranquilo, no Brasil então é ótimo. Agora que o impressora 3D está mais tranquilo, né? Mas não é fácil. Então eu uso muitas miniaturas às vezes para alguns combates menores, mas muito para os jogadores entenderem o que eles estão falando. Quando eu mestro o terror, tu acaba mostrando menos para deixar a imaginação do teu jogador apavora mais porque ele não vê. É a mesma coisa dos filmes, né? Tu vai descrevendo e daí o cara ele vai acessando da memória dele as coisas que ele não gosta. E ele vai colocando. Às vezes tu faz uma descrição meio vaga, mas ele vai complementar ela com coisas que para cada um o outro vai ser diferente. Não vai cair na gente. Não, é isso que parou. E daí eu acabo usando muito pouco. Já usei, mas eu acabo usando muito pouco por causa disso. Eu acho Acaba sendo mais um hobby paralelo. Um hobby paralelo. Até porque eu gosto mais de mestrar os Trails, os sistemas mais modernos. Eu me afastei um pouco do D&D, não por não gostar, mas porque como todo mundo mestrava D&D, eu queria experimentar outras coisas. É o preço do sucesso, né? Não. O clichê, fazer filme de super-herói hoje em dia, tá todo mundo produzindo, já tá um gênero muito batido. Não, D&D é maravilhoso, mas tu joga com a gente 10, 15, 20 anos, né? Existe internet, Tô beirando ali. E daí tu começa a ter, digamos assim, existe um número infinito de goblins que tu mata e tu consegue tornar interessantes. E daí quando tu parte para outros sistemas mesmo, que tu tem tempo, ou tu, Ela parou aí, cara. Akira, volta aqui. A participação especial, mascote. É meu familiar. Não. E daí, quando tu vai no D&D, que é maravilhoso, mas tu acaba buscando outras coisas, até para alguns cenários que tu quer colocar. Só que a gente está em outubro, né? É o mês que todo mundo começa a pensar, vou fazer uma one shot de terror. Vou mestrar no jogo de terror. Todo mundo pensa, 30 anos do tempo está chegando. E quando me convidaram para vir mestrar, eu falei, eu posso mestrar dele. Ele falou assim, não, vou mestrar, não, tu quer conversar lá, tu quer não sei o que, meu Deus do céu, o que eu tô me metendo? Mas... É a toca do coelho, né? Sim. Por isso que é esse aqui. Só vai, só desce. O D&D tem um problema que tu tá lidando com heróis. E no terror, tu não precisa de heróis, tu precisa de pessoas comuns, né? Quanto menos poder tiver... A melhor descrição que eu ouvi de mestrar terror, de mestrar Cthulhu foi o seguinte: qualquer jogo que dá uma barra de vida para Cthulhu tá errado. Tu não, né? Tipo, é aquela questão, quem já jogou Amnésia no computador? Amnésia tu não tem arma. Foi pego, acabou. Tu Achou, acabou. não, tu foge. Então eu acho que essa questão dele é muito heróico. Quando tu quer lidar com emoções, principalmente com terror ou medo de perder o personagem, é aquela questão, aquele equilíbrio. Eu vou criar um personagem que eu tenho que gostar dele, para eu ter medo de perder. Mas ao mesmo tempo eu sei que eu vou perder ele, porque não tem muito escape. Se eu jogar tempo bastante, ele vai acabar ou no cemitério ou no manicômio, né? Então é um equilíbrio diferente, mas eu acho muito interessante essa questão, porque vai muito de uma maturidade dos jogadores, de estar na mesa, e uma empatia do mestre, de lidar com os jogadores, de lidar consigo mesmo, trazer temas às vezes um pouco delicados, num limite que seja interessante, que não faça mal para ninguém, mas que consiga usar isso de um jeito que a pessoa... do termo que usou empatia, né? Porque o cara tem que saber dele, né? Porque às vezes o que me apavora não te apavora e vice-versa, né? Sim. Mas tem que ter, assim, eu já ouvi... Desculpa, eu vou falando. Um bate-papo. E daí, eu já ouvi, assim, de mestres que começaram, sabiam de um gatilho pesado de uma pessoa, não convém,
e eles usaram isso num jogo, e a pessoa ficou ruim. E o cara, nossa, que legal, eu sou um mestre. Não, cara, tu não é um mestre bom. RPG é um filme de terror. Tu tem que terminar, desligou, passou. Né? Tu tem, nossa, que legal, tomei um susto. Mas tu tem que ter uma empatia e um ponto de equilíbrio muito delicado. Isso é interessante, eu vou citar de novo. Né? Tem os dois santos, os dois Matts, o Matt Colby e o Matt Mercer, né, hoje em dia. Que é o Critical Role e o Matt Colby. Depois vai ter o Matheus daqui. Também. Isso. É o próximo match. E daí Falando que eu sou o meu converso brasileiro. É. que ele fala essa questão da própria leitura, né? Que tem pessoas que dizem, eu não gosto de ler romance porque eu não gosto de enxergar o mundo pelo olhar de outra pessoa. Mas isso é questão da empatia. Então quem lê, tem um estudo que falava assim, pessoas que leram Harry Potter na infância, quando adultos tinham um nível maior de empatia, de bondade, em testes psicológicos validados, do que pessoas que não leram. Mas é porque a leitura te coloca no lugar de outra pessoa, tu enxerga o mundo de outro lugar. E o RPG ele te dá a chance de não só enxergar por um outro olhar, mas agir por um outro olhar. Eu acho que isso é muito interessante, só que é uma responsabilidade do mestre também, quando tu lida com terror, né, aproveitando tudo, que tu começa a colocar alguns pontos assim, tu tem que ir, mas até onde? Até onde o teu jogador confia em ti, até onde tu pode. Acho que todo mundo entendeu que a história dele vai ter uma puxada. Não. Uma questão também, isso aí não só mestre. Qualquer jogador de RPG tem uma questão importante, que é saber até onde é o jogador, até onde é o teu personagem. Tem coisas que tu não incorpora a tua sombra em qualquer personagem, é fato. Sempre vai ter um pouquinho teu, ou uma coisa que tu gostaria de fazer, mas não pode ou não permitem, mas sempre tem um reflexo teu ali, inserido ali. E tu saber lidar com isso, e às vezes se distanciar disso, é muito bom. Uma coisa muito gratificante, a primeira vez que eu joguei com um personagem feminino, que, tentando não pegar estereótipos. Claro, eu peguei muito traquejo, uma amiga minha, confesso, até no gestual, onde estava ela, mas tinha coisas que eu mudava minha fala. Eu só coisa que eu não consigo fazer. Eu cantei um vídeo que foi horrível. Amigo cantável? Sim, e personagem também, então vai. Mas eu não estava na zona de conforto, mas me permitia a experiência e eu aproveitei aquilo muito. Foi horrível para quem ouviu, tenho pena dele até hoje. Mas. Dando psíquico. Mas isso também. Outra coisa que é importante separar quando falamos de jogos de terror, jogos de D&D. Qualquer RPG serve para qualquer cenário, qualquer jogo. Bem ou mal. Tu pode fazer uma história de terror com Dungeons & Dragons, com um sistema de jogo. Pode fazer uma história mais aventuresca com os futuros da vida. Vai ficar bom? Vai dar certo. Pode estar botando uma Ferrari com motor de Fusca. Que cria o teu sistema. Que está sempre em evolução, está sempre adaptando. Ele está tentando encontrar o ponto ideal. E ainda tem conflito, né? Sim, tem. Do ponto alto, do ponto baixo do sistema. Mas o sistema tem que ser um norte, tem que ser um... Porque não é assim, tirei um, caí, quebrei o pé e morri. Não, o cara é um paladino, ele derrotou o demônio ali, ele... Sabe, não é uma coisa tão simples. Mas às vezes o contexto favorece, às vezes não faz rolagem também, né? De forma geral. Eu acho que tem uma questão também que tem filme. Eu vou ver o filme do Tarantino. Tu sabe onde é que tu tá te metendo. Eu vou ver, né? Tipo, dependendo do sistema que tu vai jogar, tu já sabe mais ou menos onde é que tu tá te metendo. Então, tem essa questão às vezes de tu juntar o pessoal, eu adoro fazer sessão zero, né? Pra quem, né, não sei se todo mundo aqui fez sessão zero, tu chega e tu faz o teu pitch da aventura. Olha, eu quero que a aventura seja um grupo de piratas que está no navio procurando um tesouro de um pirata e tem um cara que estica e agora não quis para todo mundo tá famoso, então... Mas tipo, tu faz o pitch da tua aventura e o grupo compra ou não. E tu tem que convencer eles, então às vezes tem para tu orientar o que esperar também. Eu acho que o problema também agora, já mudando um pouco, às vezes tu tem um jogador que quer matar um monte de monstro,
tem um jogador que quer escrever o diário do personagem e interpretar o trauma de adolescência da guria que não quis ir com ele no baile do castelo. E tu, sabe, e tu tem o cara que é otimizado. Tu tem um monte de pessoas. E como a minha mãe tem uma máxima que eu adoro, ela diz que nem Jesus agradou todo mundo, e o cara fazia milagre. Então imagina a gente. E às vezes tu tem que ir orientando o grupo, tipo assim, olha, os parâmetros daqui até aqui, é pra lá que a gente vai. Até pro pessoal entender pra onde que eles estão indo. Uma técnica narrativa muito boa, que serve tanto para sessão zero, principalmente para RPG de terror, ou até mesmo para combate, é antecipação. É muito importante tu antecipar, porque o mestre ele planeja uma coisa, por isso não quer dizer que é o que o jogador está esperando. E muitas vezes quando ele vai lá na sessão, ele está com a cabeça pensando em uma coisa. Então é bom o cara sempre antecipar para os próprios jogadores criarem expectativa e não acontecer aquela coisa de que muitos jogadores pensam de que o mestre está indo contra o jogador. Porque quando tu antecipa as coisas, eles já vão estar meio que preparados do que pode acontecer. Então isso é uma coisa muito boa. Isso é importante. A gente fala de jogar RPG, o próprio nome, game, mas na real tem que pensar isso. RPG não é uma competição, pelo contrário. É para ser uma integração, uma interação. Essa é a grande questão. Então, não pode, claro, tem gente que gosta de ser mais forte, o Pix da galáxia, mas de ficar somando atributos, faz toda uma equação para montar o personagem mais forte. Mas depois, a questão dele é essa, querendo ou não. Mas tem que saber equilibrar tanto esse cara quanto quer escrever 7 volumes da biografia do... E assim, ó, a gente pode dar um exemplo aqui do Matheus. Ele é o Soma? Não, ele tem um canal. Se ele fizer um vídeo dizendo como interpretar o melhor paladino do mundo, o cara com profundidade e tudo mais, ele vai ter 1000 visualizações. Se ele botar melhor combo para paladino, vença todos os monstros, vai ter 1 milhão. Isso aí é verdade, porque no canal... No meu canal Os Taverneiros, os vídeos que mais bombou sempre é build. É sempre montar as coisas mais quebradas, mais absurda possível. Principalmente a molecada ela adora deixar o mestre meio louco da vida. E isso aí, fazendo um gancho ali, é uma coisa que nos jogos de terror começa a adquirir uma tradição. Claro que tem gente que gosta do combo, jogo de terror, mas o que pesa, o que dá o tempero é a desvantagem do personagem. É aquele ponto fraco que tem onde tu pode botar o dedinho na ferida ali. Ah, tem esse probleminha aqui, né? E ali vai instigar. Especialmente quando o jogador encara também a desvantagem como algo além do que algo que está na ficha ali para dar bônus ou dar um pontinho a mais. Isso aí é maravilhoso. Atributo baixo é uma das melhores coisas que o personagem pode ter. É incrível. A situação que tu acaba tendo no RPG é única, assim. Tem uma forma de criar personagem de D&D que eu vi de novo no Matt Wolf, eu vou falar ele várias vezes, mas que eu quero muito experimentar, que é o seguinte. Tu joga os 4d6, tira o menor. Em ordem. Tu jogou o primeiro, essa é a tua força. Tu jogou o segundo, essa é a tua destreza. Tu jogou o terceiro, essa... E depois que tu tem o 6, agora tu te vira o que tu vai montar. Vai parecer igual na época dos anos 80. Não, mas é muito direto. Hã? Jogava você direto. Era menor ainda. Não descontava o dado. Não, pode ser também. Mas o Matt de Freitas aqui faz isso, né? No sistema dele. Sim, não, mas tu, Dados de qualquer maneira, porque vai ter muita gente que tem o seu arquétipo, joga assim, ó. Não, tu jogou diferente. A outra campanha eu joguei de guerreiro, agora eu sou um paladino, agora eu sou um bárbaro, agora eu sou um guerreiro de novo. É, diferente. É muito diferente. Eu sou suspeito porque eu tenho um mago, eu agora sou um necromante, agora eu sou um mago de novo. Né? Ou será que é a tua pasta favorita? Não, suspeito. Monge. O monge sempre me decepciona, eu nunca consigo, tipo... Só para constar, o Fabrício estava competindo em Karatê no Japão esses dias. Então a gente brinca, se ele não sente remorso de não jogar com um monge sempre. Né? Aí claro que ele é professor, né? Vontade dá, mas tu não consegue assim, tu pensa, daí tu começa... É aquela coisa, gente, tem que entender. Hoje tu vai conseguir. Não, eu vou tentar. Mas assim, tipo... Tu nunca... Aquela distância
distância entre o que tu imagina e o que tá na mesa, que nem assim, o pessoal que pratica esgrima. E às vezes vê num filme. Sim, Tu vê num filme, tu vê uma descrição, e tu diz assim, não, mas isso não, só, né? Te dá uma coisa, a mesma coisa com o monge. Eu penso, não, mas isso aqui ia funcionar. Não funciona, mas pô, não. Né? Daí, mas essa é uma outra questão, né? Que, de novo, a expectativa com o que está acontecendo versus o que está acontecendo na mesa. Eu vou pedir pro Felipe falar como é bom jogar com um personagem com atributo baixo, que tem um atributo muito negativo, falta experiência. A gente tem jogado no sistema próprio do Matheus, e eu tenho um necromante, inclusive, que ele tem, que é sericarismo, né? Personalidade lá no sistema, baixíssima, assim, pife. Só que aí a gente conversou, o que a gente decidiu? Ao invés de ser a interpretação daquele cara fechado no canto, que não atrai ninguém, ele é a pessoa sem filtro, ele é o cara sem noção, ele é o cara que se mete na conversa. Ele é o cara que entra aqui, fala uma bobagem, estraga todo o assunto, porque ele vem no momento mais inoportuno. Sabe? Era um amigo que chegava e dizia assim, ó, tá aí, pra pegar essa guria vai ficar a noite inteira rodeando. E ele ficava vermelho, se escondia. Esse cara, ele estraga qualquer projeto que o cara tenha por ser bocudo. Nós vamos mudar um pouco de saco pra mala, já que a gente tem um Dungeon Master, um produtor de eventos aqui, que tá até caracterizado. Eu queria saber como é que é, o João das Neves, né? Como é que é a tua experiência, então, nesse sentido? Vocês fazem um live action, ou de colocar um personagem com... Porque a gente sabe bem o mal que sempre dá uma imersão diferente. Sempre dá uma imersão diferente. Por isso que a gente bota música, por isso que às vezes vai mandar... Não precisa usar a miniatura, vai mandar uma imagem do grupo. O Fernando, o produtor aqui, gosta muito de fazer isso. Ele gosta muito de fazer isso. Ele vai te bombardeando durante a sessão com imagens, para guiar o que tu está pensando e planejando. Você acha que não vai ter uma coisa pronta. Como é que é a experiência nesse sentido? Assim? Como é que é a tua vivência? O que tu acha? Vamos lá. Antes de seguir, posso direcionar uma pergunta para a galera? Eu estou vendo que a gente está falando uma série de coisas aqui, eu estou numa dúvida. Todo mundo aqui joga RPG? Quem que joga? Tá? Beleza. A gente está numa feira do livro. Quem tem o hábito da leitura? Bom, vai sair onde? Desculpa, a gente perguntei porque às vezes a gente está usando termo, alguma coisa assim, é bom a gente fazer para a galera. Cara, Foi claro. Quem já mestrou? É o inicial. Dá para estender bastante isso, né? Meu velho, respondendo ali o que me perguntou, eu fui... embora a gente seja focado em evento cultural, né, envolvendo literatura, cinema, games, arte visual, cênica, música. Na verdade, são todas variações da mesma coisa. Exatamente. Eu fui ver coisa com jogos, evento assim, que tinha uma coisa multimídia com jogos, foi de... efetivamente, eu acho que foi de 2017 para cima. Quando eu fui conhecer os LARPs aqui de Porto Alegre, Live Action Roleplays, né? Tinha participado de alguns antigos, mas era muito pouco, quando era muito jovem. E ali a gente foi ver assim, o potencial que tinha para te vestir como personagem. Essa roupa foi feita para eu participar de um LARP, inclusive, que era um amigo nosso em comum, o Thiago Junges, que tem uma editora de jogos, né? Ele produz livros e materiais só para jogos, não só para RPG. O cara faz card game, um monte de coisa. É a coisinha verde, sigam se puder. E o cara fez um LARP lá no sítio, me convidaram, vou lá ver qual é que é. É uma experiência totalmente imersiva, bacana, assim, porque tu te diverte. Aquilo que nós temos na mesa, que nós vamos viver hoje, eu estava vivenciando o meu personagem. Então eu entrei no personagem, tinha gestos, inclusive tu não pode sair do teu personagem, se tu quiser sair, tu tem que sair do ambiente. E interpretava, tinha pancadaria, logo que eu cheguei eu morri, por sinal foi a primeira coisa que eu fui fazer, foi morrer. Eu fiquei acho que uns 40 minutos jogado no meio do mato lá, inclusive vieram umas mosquinhas assim, bastante. Até alguém me achar, passava a galera andando assim, o cara morto. E andava. Então foi bem bacana, tinha coisa, tinha coisa para comer, tinha uma série de coisas assim. Cara, os eventos hoje de jogos, eles estão com um potencial muito grande. Isso que eu vou te dizer, não só presencial, mas eu vejo muita gente fazendo online, né? Eu acho que o Matheus vai acompanhar bastante, vejo muita gente fazendo lives na Twitch, no YouTube, alguma coisa assim. Também é um formato de evento, né, no caso. Tem um potencial muito grande. Sabe?
tanto para divertimento quanto mercadológico, né? A gente está vendo esse mercado crescendo. Falasse antes do Matthew Mercer, né? Que para quem não conhece, o dublador, criou um projeto lá com outros dubladores, onde eles jogam RPG online, criaram um projeto lá para fazer uma animação, o projeto ganhou uma banana de dinheiro. Não, o Matt Mercer que tem o efeito Matt Mercer, né? Já ouviu falar do efeito Matt Mercer? Péssimo pra gente. O Matt Mercer, sim, ele era um dublador de games e animações e juntou outros dubladores e eles começaram a jogar. Mas imagina, a gente está aqui conversando, né, em Gramado, os caras eram dubladores, tá? Tinha lá a dubladora do Dragon Ball, dublador de Eles trabalhavam pra Hollywood. Eles trabalham em Hollywood, trabalharam, então, tipo, acho que é o Fortnite, não é o Fortnite, tipo, tem um outro jogo também, eles dublam os personagens, o pessoal do Profi. Daí, claro, eles começaram a fazer streaming, e daí, chorar, interpretar, voz, sotaque. Um dos jogos que eles dublaram muito famoso é o The Last of Us Part 2. Isso. Eles eram os protagonistas. Inclusive, na série Last of Us aparece, né, a Johnson, que é uma das integrantes do Critical Role, porque ela interpretou a personagem no jogo, né? E tu vê, ela também estava era o Matt Mercer fazendo sons e com miniaturas e com interpretações. 40 vozes diferentes. 40 vozes diferentes e tudo mais. Ele tem uma famosa que ele foi fazer o som do bicho assim. Eu fui tentar fazer, eu sozinho em casa, fui tentar fazer, mas eu fiquei com vergonha de mim, meu Deus do céu. Não tem como. E daí o pessoal começou a desistir de jogar, porque olhava assim, mas não é o que eu vi na TV. É o efeito Matt Mercer. O pessoal começou, o próprio Matt Mercer começou, sem vergonha, não tem limite, né? Desce. A gente tava brincando que ela trouxe uma vez, né? Isso. Pode descer, por favor. Ô Fabrício, e aqui no Brasil começou a ter esse só com outra pessoa, né? Porque aqui no Brasil nem todo mundo entende inglês, então obviamente eles vão pegar a referência do Brasil. E tem um cara que é muito famoso que é o Selbit, que ele é o Jordan Cornwall. E daí ele virou a grande referência aí da galera. Tipo, agora teria o efeito Selbit, que é o mesmo do Matthew Mercer, só que versão brasileira. Ele tem... A produção dele é tipo absurda, outro nível. A última campanha que ele fez, que é a Ordem Formal Quarentena, era ele e um roteirista profissional. Sim. Tipo, é outro nível. Então, o que a gente comentou que o Critical Role eles fizeram o Kickstarter, né? Tá na Amazon, né? Quem quiser assistir. Eles pegaram, vamos fazer um especial contando 2, 3 episódios, 2, 3 sessões de RPG. A gente precisa de $600 mil. Vamos fazer um Kickstarter. Uma semana e $11 milhões depois, vamos fazer uma temporada. Né? Tá lá. Eles abriram o Kickstarter, tinha uma banana de dinheiro lá. Não, foi uma loucura. Então, assim, né, que a gente falou antes, guardadas as devidas proporções, né? Até porque, não sei vocês, eu não sou um ótimo ator, assim, eu tenho um monte de ideia, mas eu tento às vezes, mas às vezes eu tento e olho, mas isso aqui não tá funcionando. Mas isso aí, esse melee acaba tendo em todos os lados. Eu participo, o Cronos da Meia-Noite, que é um canal de Discord, no YouTube também, de jogos de terror. Eu joguei uma vez online com eles, em sessão estimada. Eu tava tão desesperado, tão acuado, que os caras são muito foda. O narrador principal, que é o Cristo, ele tem um botão seguinte que ele foi andando assim, se impõe. Eu falei, Mas o personagem muda. o que eu vou fazer? Então, tendo a expectativa gerada, acaba sendo um viés danoso. Ao mesmo tempo que se populariza, tu acaba melindrando, às vezes, o que quer participar, mas não tem coragem. Ainda ontem, uma amiga minha estava falando, cara, tu me ensina a jogar RPG? Eu tenho vergonha de não saber. Eu acho que essa questão de, eu não sei o que fazer, tem que ter coragem de entrar. Mas a parte boa de ter tanta referência, eu acho que quando a gente era mais novo, né, a internet era discada, tu entrava na internet à meia-noite, às 6 da manhã, porque era um ping só, né? Era um ping só, era mais barato.
tu tem mais referências, tu tem mais lugares para tirar inspiração, para Acesso. poder mais acesso. Eu já peguei vários personagens assim, de forma de mostrar, eu vou fazer por aqui, tu tentar interpretar, tu tá em casa, assim, uma coisa bem louca, né? É que assim, ainda é muito incipiente nesse sentido. A gente falou 2, 3 nomes que todo mundo conhece, que são os que explodiram. Mas eu posso dar uma comparação assim, ó. Cara, eu vou assistir um jogo de futebol lá da Premier League, da Champions, e vou assistir a Copa do Mundo, e vou querer jogar bola e vou querer fazer o gol do Messi. Não! É a mesma coisa, a gente vai estar te divertindo, mas a gente tem que ter um bom senso, né? A gente tem que ter um bom senso de escalonamento, né? Exatamente. Fala. Mete de Freitas. Isso aí é real, porque principalmente depois, quando rolou a pandemia, que todo mundo foi pra internet, daí sim que o pessoal começou a pegar muita referência disso. Ainda mais que o pessoal começou a utilizar muito o RPG mais como se fosse um show, né? Um show de TV, como se fosse uma série assim da Netflix, coisa assim. E quando a gente vai jogar, nós aqui, a gente tem um mestre, é ele, daí tem os seus 3, 4 amigos. Enquanto eles têm o quê? Uma equipe de 30, 40 negros. Sim. É um evento. É um evento, basicamente. Não, e tem o seguinte também, daqui a pouco a gente fala, eu escrevi um dos meus TCCs assistindo Critical Role. Tinha 2 telas, uma tela tinha o TCC e uma tela tinha... Pode não pisar? Uma tela tinha o meu TCC e uma tela tinha o Critical Role assistindo. Só que o teu amigo, daqui a pouco ele não está na mesma vibe, ele não está no mesmo entusiasmo. E daí também tem a questão do mestre, pensando, nossa, vou botar esse momento de tensão. E o jogador, segue o baile, mas peraí, mas esse é o ápice da minha aventura de hoje. Eu passei a semana pensando nessa... Esse é o problema contrário, mas a gente não vê tanto o mestre ter esse problema, porque geralmente o mestre já é a pessoa que joga mais tempo, que já está mais acostumado, que já teve decepções, já teve todas as coisas. Tem seu Mas coração quebrado. é muito fácil o pessoal fugir, né? Já teve o coração quebrado, o pessoal fugir da história, e aí te vira, né? Dá teus pulos, segue a história, tem que seguir o show, the show must go on, né? A gente não pode simplesmente parar. Importante. O mestre, ele cria história, mas ele tem que criar muito. É bom criar pensando nos jogadores. Toda ação zero. Eu não preciso fazer ação zero, eu vou fazer um mês zero. O pessoal fica, como um mês trocando ideia, eu preciso fazer uma história com essa temática, essa proposta. Acho que fazer um personagem. A gente pega aquele gancho de personagem, eu posso aproveitar isso para inserir ali. Acaba sendo todo um projeto de pesquisa, chega na hora de fazer metade daquilo, logicamente, mas tu acaba inserindo os jogadores naquele jogo e todos acabam crescendo junto e construindo uma história junto. Não fica só um árbitro, às vezes, são vias do mestre. Eu fiz isso, vocês vão até aqui. Não importa se ganhar essa máquina. Não importa como vão chegar aqui e deu. Por isso que eu sou a favor de não planejar muito, porque a maioria das coisas que vai fazer não vai acontecer. Vai ser um fato. E aquilo que vai acontecer não é o que tu imaginou. Então, faz 3 linhas, que é o principal. Toda estratégia acaba com o primeiro movimento do adversário. Tu pode planejar tudo. Primeiro sopro, rodou. Outra questão também é que muita gente foi para RPG de mesa depois de RPGs online. O pessoal jogando Baldur's Gate, o pessoal jogando Skyrim, o pessoal jogando Dark Souls, não sei, um monte de RPGs. Então, tá em casa. E o que já aconteceu comigo em mais de uma sessão foi o jogador, ou ele está esperando a opção A, B, C, D, ele não tem iniciativa de criar alguma coisa que coloca eles. Uma clássica que eu fiz, eu estava lá e tinha uma geleira e na verdade eu queria que a geleira fosse uma ilusão e se os jogadores tentassem passar, eles iam passar. Eles tinham que achar um jeito de tentar passar por aquela geleira. Só que eu não dei muita pista. Vocês tem uma parede de gelo. Tá, o que a gente faz? Não, mas eu... E eu fiquei uns 5, 10 minutos só dizendo para eles, ok? Criem alguma coisa. E às vezes, como a gente falou, existe uma expectativa do jogador e uma expectativa nossa. Acabou o violão da cena.
acabou. Infame. Não, e às vezes tem essa questão, né? Você tem que dar uma opção pro jogador até pra história se movimentar, né? Mas com jogadores mais experientes, talvez, tu consiga que eles tenham mais experiência, não digo, mas tu deixando claro pra eles que, ó, não vou te dar todas as respostas, te vira. Uma coisa que eu acabo utilizando são dois pilares narrativos e o Felipe está de prova porque ele está jogando, que é desenvolvimento de personagem e desenvolvimento de mundo. O que é isso? É deixar literalmente o seu jogador fazer uma zona no teu cenário. É isso. Zonar uma, né? Exatamente. Do desenvolvimento de mundo é basicamente o jogador participar do evento histórico que vai mudar totalmente a história do teu cenário, da tua aventura e coisa assim. Design de personagem, daí é mais ele. Tipo, personagem desenvolvendo com o tempo. Mas é incrível tu ver a felicidade do jogador quando eles conseguem fazer algo de grande impacto, tipo, tanto negativo quanto positivo. Tu tem que salvar os fazendeiros. Daí tem um ogro lá que está invadindo, só que veio o jogador salvar os ogros, contra os ogros, lá contra os goblins. Eles resolvem, na verdade, só levar as batatas e ir embora. Tem um jogador que faz isso, né? Acontece muito isso. Daí uma semana depois o jogador passa lá e vê a fazenda destruída inteira. Porque eles não salvaram os fazendeiros. Eles não acabaram com o móvel. E isso é muito incrível, ver o impacto das coisas. Eu acho que eu te enviei, né? Tinha uma convenção do Vox aqui no canal, eles conversando. O cara, acho que é quase 40 anos que ele tem uma mesa. E ele usa sistema próprio. E é um mundo. Tanto que ele falou que correu tipo 150, 200 anos daquele mundo correram. Só que eles não têm ressurreição. Então ele disse, a maior parte dos jogadores, principalmente os mais antigos, tem 5, 10, 15 personagens que eles já desenvolveram. Alguns personagens agora são netos ou bisnetos dos primeiros personagens deles. Então eles foram construindo o mundo. Eles tinham uma dinastia real lá, veio do personagem tal que casou, matou o dragão e casou com a princesa. E a dinastia são os herdeiros daquele cara. Então, assim, claro, também é o extremo, né? Como a gente falou. É o caso único, praticamente. Mas é importante isso, né? As pessoas verem o resultado. Claro, pode ser um resultado local. De repente a gente está jogando assim, falo muito de duas formas. Construir de fora para dentro e de dentro para fora. Né? Constrói a primeira vila, a aldeia onde eles vão estar. E depois vai desenvolvendo conforme vai explorando o mundo, conforme está tendo um poder de fora, que um rei venha intervir, que alguma coisa venha. Ou construir o mundo e aí tu fazer as especificidades. De qualquer forma, seja no micro ou no macro, as ações dos jogadores, dos personagens, têm que ter impacto. Não é aquele jogo antigo de computador que ia lá e atropelava alguém, o teu personagem entrava numa loja, saía e estava lá a mesma pessoa. O pessoal brincava que atropelava várias vezes a mesma velhinha. Né? Tem que ter impacto, mesmo que seja micro, mesmo que seja assim, aquela velhinha não aparece mais. Né? A fazenda está lá destruída. Pode ser que alguém venha e depois refaça, mas não é a mesma pessoa. A história do massacre, dos outros ficou, sabe? Todas essas coisas. Isso é importante ver a semelhança, né? Sim, isso aí, aproveitando o temático do evento também, nesse ponto, tu ter uma bagagem, uma leitura faz muita diferença. Uma campanha que eu talvez ninguém escreva, mas uma vez que eu preparei, na frente da minha casa tinha uma obra de um balão, eu comecei a ver que aquilo era uma arroio da cidade, que cruzava um quilômetro mais perto de casa, que eu nem sabia. Comecei a pesquisar isso aí. Quando eu vi, eu comecei uma história com lobisomens na Revolução Farroupilha. Eu fiz um mapa no Google Earth, dinheiro e foto, né? De toda a cidade, de toda Porto Alegre na época, referenciado. Não usei metade disso, mas o que eu pedi até do meu bairro para isso, de desenvolvimento de personagens. A minha esposa fez uma personagem baseada na casa das 7 mulheres. Então, toda a leitura da família, do Bento, do personagens históricos famosos, encaixou, pegou ali uma prima de seio, não sei quem, encaixou no meio. E essa bagagem a gente guarda com a gente e vai carregar, vai ficar conosco. Esse aprendizado. Interessante ter comentado, a autora da Casa das 7 Mulheres estava lá na Feira do Livro de Novo Hamburgo, Letícia Bichowski. Muito bacana. Você
estão falando dessa questão agora dos jogadores construírem uma série de coisas na campanha, nas histórias de vocês, ou destruírem, não ter a vilinha lá de novo, vocês deixaram os outros goblins fazer um banzé lá no negócio. Eu fico curioso perguntar para vocês, aqui a gente está falando das histórias de literatura e coisas do gênero, fico imaginando quantas histórias não nasceram disso. Vou citar um exemplo e pergunto para os colegas aqui, então, coisas que vocês já viram, de coisas assim, né, positivas ou negativas, ou negativo que a gente deu risada. Um grupo que eu criei, não fui eu, o grupo se criou, perdão, vamos começar. O grupo se formou, eu estava jogando, narrando para eles, entre os nossos 17 a 18 anos. Antes disso, já tinha alguns jogadores que vieram quando a gente tinha 13. Nós começamos uma campanha. Terminamos quando a gente estava um pouco antes dos 30. Nós jogamos por 11 anos. Hoje, que a gente está beirando 40, por aí, a gente faz as nossas reuniões lá, a gente diz, os velhos se juntando aí, né, tal. A gente nem fica mais de noite tomando cachaça, a gente quer ir embora cedo. Mas a gente ainda fala, a gente ainda lembra de cada momento, as coisas que foram cômicas, que são as que o pessoal mais lembra, as coisas que foram épicas, as coisas que foram tristes. Depois que o pessoal às vezes já tomou um pouco mais de choco, tu vê daqui a pouco tem 3 chorando, lembrando alguma cena, certo? E o mais emotivo não precisa muito, aí vai lá, todo mundo se abraça, coisas assim. E eventualmente até hoje tem algum tipo de piada ou lembrança de algo assim. Eu pergunto para os colegas o que vocês se recordam, assim, e a galera, enquanto isso vai lembrando também de campanhas, de momentos que foram icônicos, assim, nas campanhas de vocês, que a galera hoje vai jogar uma one shot, mas vamos ver se alguém não vai sair daqui com vontade de terminar uma campanha que não precisa ser 11 anos também. Uma aventura que vai durar bastante tempo. Começa falando aí do fogo lá das gurias. Já começou a Essa foi uma história que aconteceu aqui na biblioteca. Fogo de biblioteca é coisa que não... Não. Já começaram perguntando pro Fernando onde é que tinha nas regras que não podia tacar fogo nas coisas. Né? A gente leu o estatuto inteiro da biblioteca na frente de todo Só mundo. Só esquecendo de ver o Código Penal crime de incêndio, né? Mas isso é um detalhe. Não, a gente brinca disso, né? Que o pessoal brincou que iam achar uma taverna, vamos dizer assim, com belas mulheres, e tacar fogo no local e sequestrar as meninas e vendê-las, né? Bem não, tá? Aí o GTA medieval. GTA medieval. Vocês precisam jogar depois. Eu já saí primeiro cartão, né? Isso a gente brinca, isso se aplica naquela questão da quebra da expectativa, né? Que eu brinquei com o Fernando, uma história bem simplinha, bem linear, sei o quê, e a galera já quis extrapolar, não foi pra esse lado, graças a Deus. Porque eu tô aqui livre, solto, né? Não tô afiançado só. Só meu tornozelo. Sem tornozeleira eletrônica, né? Mas assim, tu falaste disso, a gente jogava uma equipe na época da escola. A gente jogou uns 4, 5 anos, que a gente jogava assim, 2 ou 3 vezes por semana. Então a gente teve assim, 400 encontros. Uma coisa assim, surreal. E ainda assim, desses 400 encontros, o que mais lembra é o quê? Um dos últimos, que a equipe, depois de tudo isso que passou, como o senhor quer fazer personagem, muita coisa se desenvolvendo, a gente enfrentou e derrotou o Tarrasque. Que é o quê? É um dos monstros mais épicos e famosos, vocês vão ver. Ele é uma coisa que tu olha que tu diz, cara, isso aí é indestrutível. Só que tu já tinha matado um caminhão de dragão, tu já tinha feito, pintado e bordado. E aí o mestre chegou à conclusão, vou botar uma coisa agora pra ver se ou vai ou racha. E até por isso acabou perdendo. Por isso que a gente dá esse exemplo desse cara que tinha aquela aventura de décadas, que ele vai passando, vai criando novos personagens. Aquele não sumiu, aquele continua lá. Mas o filho dele começou a virar um aventureiro. Vamos fazer uma aventura lá, vamos fazer uma participação daquele teu personagem. Aquele tu não perde o vínculo, mas continua tendo emoção. Como tu disseste antes, tem um número máximo de goblins que tu consegue matar de forma emocionante. Né? E acaba bem rápido isso, inclusive. Né? Uma coisa que eu percebi na minha experiência, que o que deixa mais... Tipo assim, o mestre ele pensa, né? Vou criar um personagem aqui legal, que o jogador vai gostar, criar aqui essa construção, aqui essa masmorra, aqui essa história, esse plot.
O jogador não se importa muito com isso, mas eles se importam mais pelos momentos, né, que eles tiveram, as conquistas. E quando eu percebi isso, eu acabei mudando um pouco a minha questão narrativa e melhorou muitas coisas. Tipo, esse aqui eu já dei um livro de necromancia pra ele, só pra ele ficar felizão na vida. Não pode nem abrir ainda. Mas um dos momentos mais interessantes de eu mestrando, que eu vi a felicidade, foi numa campanha que aconteceu no passado, que era de pirata, né? De pirata, só que era de pirata com coisa meio steampunk, era mais tecnológico. E um dos jogadores, ele estava vendo a situação ali que ele não estava gostando de como funcionava a pirataria, só que ele não sabia como fazer todos os piratas respeitar o jeito que ele queria que fosse, uma forma diferente, que ele estava vendo que ele era autodestrutivo. Então o que ele pensou, e ele foi atrás para tentar conseguir, tipo, ele não ficou pedindo para mim, me dê, senão ele tentou ir atrás, foi virar um deus. E ele ficou a aventura inteira. E na penúltima sessão ele finalmente conseguiu virar um deus. Ele conseguiu. E que daí foi uma das sessões mais loucas que eu tive, porque tipo, eu nunca. O cara parecia que era uma criança de 3 anos. Assim. É o primeiro perrengue da vida, tá? É muito louco. É muito louco quando tem essas conquistas que é meio anormal, assim, que fica marcante. Porque o que geralmente os jogadores lembram muito é. Tipo, tem um ali que tava comigo que ele jogou uma outra campanha comigo que ele era... Que antigamente a gente era mais louco, a gente ficava só jogando no Homebrew, né? A gente pegava os vender lá, os Homebrew, as coisas muito loucas lá, jogando nada ali. E daí ele resolveu pegar um gênio. Ele quis ser um Djinn do ar, só que ele era bem meia boca, tipo, era o Djinn que não conseguia desenvolver os poderes, por algum motivo. Daí ele foi virando com o tempo. Só que ele conseguiu fazer o plano do ar, que era lá do D&D, que é aquele lugar cheio de ilhas. Ele estava com um fluxo de energia tipo, todo errado e coisas, e as ilhas estavam caindo. O plano estava se autodestruindo. Era um dos potes. E ele conseguiu encontrar um dos cetros, lá, um dos artefatos mais lendários lá, e conseguiu salvar o plano. E daí a deusa, anciã dos elementais, deu um presente para ele. Ela deu o título que nenhum tinha recebido, que é o título de príncipe. E ele virou um tornado gigante. Um furacãozão. Então, tipo, é uma dica que eu dou pra todos, um dos melhores presentes que pode dar pra um jogador é fazer essas coisas surreais aí. Não só, tipo, a vitória, conseguir salvar o império, conseguir finalmente uma casa. Não, dá algo que nem ele vai pensar. Isso é muito bom. Estava comentando depois, o único que contou, a imagem dele é o gnomo flamejante, que é a tábua da estalagem. Estou contando, estou lembrando disso aqui. Estalagens de fogo são constantes em tudo que é jogo. Mas, muito marcante para mim foi essa história que eu comentei, que eu cantei. Era uma história de vampiro, ambientada na Era Vargas, no Rio de Janeiro. Então, eu estava jogando com uma cantora, e lá pelas tantas, um dos personagens do grupo acabou. Ele não morreu, ele desapareceu numa floresta como os lobisomens. Nós levamos umas duas histórias para se convencer que não, ele morreu. Daí, o jogo, porque o jogador teve que sair do grupo, não foi mais participar da campanha. E eu era um cara muito querido, tanto o jogador quanto o personagem. E o pessoal, em todo sentido, não, peraí, cara. Eu vou passar um tributo a ele, e eu cantei um requiem, cantei uma música de época da década de 30, de uma cantora, lá vai saudável, algo assim. Aí isso é outra coisa, qualquer história que eu jogo, eu monto uma playlist do Spotify. Pra ficar escutando durante o dia, e sair preparando para jogar e para ficar pilhado. E ainda compartilha comigo. Daí eu contei toda a história, não, vou fazer uma homenagem para ele, pro Leonid, que era o finado. E cantei, e tu quer cantar? Eu canto. Cantei. Eu não lembro da letra, mas posso cantar e depois vai arrepender. E eu terminei de cantar e fui falando. Cara, perfeito, muito bom a história. Tá todo mundo chorando, devia ficar chorando, não sei por causa da música ou por causa da cena em si. E todo mundo entrou naquela dor. Isso foi muito legal. Que é
não vê filme pra sofrer, tu vê pra ter aquele baque, mas depois tu saber que tu pode se libertar. Tu não vê um drama pra chorar. Tu vê na real tu chorar, mas porque tu sabe que depois aquilo vai passar. Então, as emoções fortes, tu procura e tu viver elas, num momento seguro, saudável, é muito bom. Já tava. Cara, eu lembro de algumas coisas, né? Nenhum personagem meu chegou a virar Deus ainda, né? Ainda. O meu problema, assim, eu como jogador tive várias ideias, assim, eu falei, adoro a ideia do necromante, sempre quis fazer, já fiz assim, uma lista de tudo que eu precisava fazer pra virar um Lich, nunca consegui jogar o bastante, sempre concluía cada um pro lado, né? Eu tinha um grupo de quando eu estava na escola que hoje em dia um mora na Suécia, um na França, um em Belo Horizonte, eu aqui, né? Tô em Gramado, né? Eu fiquei, né? O pessoal que foi embora. Eu de repente toco daqui a pouco, mas bora. Mas assim, eu lembro de várias cenas icônicas assim, de personagens que fizeram alguma bobagem. E eles, não, eu vou fazer e não vai dar nada. E quando vê, eu vou contar mais recente. Tem o Henrique, que está jogando no meu grupo de Trails, e ele estava interagindo com o NPC principal do arco. E daqui a pouco o cara estava meio possuído, e o cara puxou uma arma, e a polícia estava chegando, e ele saiu gritando. O cara estava armado, e obviamente a polícia entrou e matou o cara. E agora, como é que nós vamos fazer? Então, assim, a gente falou... E o grupo zoando com ele e tal, mas eu acho que essas questões assim, não foi épico, né? Que nem o Matheus contou ali, eu acho muito bom. Mas essas questões de terror, outra que aconteceu foi... Eu gosto de ver muito filme, e às vezes veio aqueles filmes mais desconhecidos. Só eu vi o filme. Ninguém mais já ouviu, nunca ouvi falar do filme. Nem o autor, né? Nem o autor, nem o elenco. Tu lembra de não lembro de ter interpretado teu filme? E daí eu consigo pegar assim como referência, né? Nada se cria, tudo se copia, né? Cinema alternativo afegão, né? Isso. E daí quem quer ver aquele filme Espíritos? É coreano, eu acho. Viu? Ninguém viu. Viu? A nossa incendiária da casa. A incendiária da casa, muito bem. E eu mestrei, a primeira vez que eu mestrei em Trails, eu mestrei naquela vibe. E eu passei a sessão, não, tu tá lá e tu tá com uma dor nas costas, tá com uma dor nas costas, tá com uma dor nas costas, bora. E daqui a pouco, viu? E no final o cara, tipo, ele tira uma foto e ele vê na foto que ele tava com o espírito na garupa, né? E daí no outro dia eu acordei e tal, tinha uma mensagem do cara. Seu filho de uma boa mãe. Eu fui dormir às 5 da manhã porque eu fiquei com aquela imagem na cabeça. E eu acho, né, que nem você meus amigos dizem assim, tudo que eu faço vira Cthulhu, D&D vira Cthulhu, tudo vai virando plástico. E daí, pra mim, foi um dos maiores elogios que eu recebi como DM, né? Tipo, não, o cara ficou acordado, traumatizei a criança, não, tô feliz, missão cumprida. Então, acho que tem essas questões também. Tu falaste que pega inspiração, eu vi eu tô dando a voz da menina, que ela é crítica literária, e ela falando para autores iniciantes, né? Ela dizendo que as pessoas não precisam ter vergonha, porque nada que tu escrever vai ser 100% original. Não sou uma tábua rasa, né? Tu não nasceu sem nenhuma referência, tu vai ser um produto, vai ser uma inspiração, tu não pode mais ter um plágio. Né? Tô dizendo uma produção original. Um jogo de RPG, beleza, tá querendo dar uma experiência, uma vivência, né? Pros teus jogadores, pros teus amigos. Mas eu tive um amigo meu que ele mestrava vampiro e ele fez Gramado nas Trevas. Por favor, Fabrício. Nem Tolkien é original, né? Não, Tolkien, ele inclusive falava. Narnia, tu Ele busca essa falava. referência. É porque eles eram amigos, né? Mas agora, no grupo mesmo, antes de vir, tu tava acabando as histórias pra narrar, e eu falei, cara, pega um tipo Power Metal, pula de uma referência. Foi o Fabrício. E esse amigo ele fez Gramado nas Trevas. Ele fazia uma sessão de vampiro. Eu jogava aqui, ele jogou com umas 2 ou 3 equipes. E ele pegou lugares e deu leves mudadas. Por exemplo, no Largo da Borges, aqui tem um estacionamento. E aí ele falou, tem um elevador lá. O elevador é o primeiro piso, ali o térreo e o estacionamento. Só que ali ele tinha mais um andar. E era o Elísio da cidade, que ficava escondido ali embaixo. Então ele começou a desenvolver e tu vai ver uma imersão diferente. Aí ele disse, não, tá tendo uma festa em lugar X. Tu conhece o lugar X, tu viu o lugar X. Tu vai passar lá na frente e vai lembrar daquilo. Então, cara,
Como é que brinca? Não tem limite a placa de vídeo, né? Para jogar RPG. Concluído aí, vamos abrir para as perguntas. Um live que eu joguei até com o Lupus, que era num bar na cidade. E a versão era Porto Alegre com caçador de monstros. Irmandade. É um evento que a gente participou, que é um live action roleplay moderno com coisas sobrenaturais. Assim. Quando é que é o próximo? Nós estamos tentando fazer para novembro. Ó. Em breve, em novembro, se tudo der Secretário da certo, Cultura Mundial. nada der errado. E o pessoal pegava foto de um prédio na rua assim, olha, tem um símbolo ali, pode ser ali. Isso é legal. E ficava andando na cidade olhando aqueles sinais e pegando as referências. Mas eu acho que a gente aqui em Gramado, no Brasil, principalmente, a gente é um pouco, assim, deficiente nisso. E eu falei, não, vou meter uma vaca, né? Eu passei quase 2 meses em Tóquio. Eu ia perguntar disso. Cara, quem é que já viu Alice in Borderlands? Né? Aquilo lá é um cruzamento de Shinjuku. Então, eu tava lá, mas ali é tal prédio, mas ali é tal coisa. E daí tu vê Jujutsu Kaisen também, né? Tem todas as questões, tu olha, os prédios estão lá. Eu tenho um amigo meu que mora lá em Tóquio, ele disse, não, eu vou te mostrar, a gente foi no prédio que era do Jiraiya, né? O prédio que era, tá lá o prédio. Então, tu falou, eu acho perfeito, eu acho que aqui, obviamente, né, a gente está em Gramado, é maravilhoso, não, né? Eu estou aqui, meus amigos estão na Suécia, estão na França, eu estou aqui. Acho maravilhoso. Não tá perdendo. Não estou perdendo nada, não está igual mesmo. Não. Mas eu acho que isso é muito legal. Quando tu conhece os lugares e tu tem uma imersão, tu consegue lembrar, tu consegue ver, eu acho muito bacana. Gente, acho que a gente teria conversa para o dia inteiro aqui. Não só para tarde, como termina de manhã. Vamos abrir para perguntas. Alguém tem alguma coisa, uma dúvida que gostaria de tirar? Os Dungeon Masters? Eu vou fazer a pergunta então. Não, nem precisa do microfone. A garganta é boa, né? Seu nome? Sobe amanhã. Seu nome? Aqui quem fala é Fernando, sou servidor aqui da biblioteca, tenho 42 anos, 24 de RPG. E a pergunta na verdade é para todos, tá? O que diferencia para vocês o planejamento de uma história quando vocês são Dungeon Masters do planejamento como jogador na forma de atuar na partida? Fabrício. Eu, como Dungeon Master, eu tento preparar ao máximo, eu tenho um problema muito grande com nome de personagem. E eu tento, assim, criar quem é, o nome e algum trejeito, alguma coisa para lembrar do personagem. Eu acho que quem leu Harry Potter, eu acho que a Rowling tem uma coisa maravilhosa, que ela bota uma coisa para cada personagem. Então tu lê ali e tu torna memorável. Tu vê um óculos em meia-lua, quem é? Todo mundo sabe quem é. Então tu cria assim, então eu tento criar alguma coisa, alguma cena. Eu, como jogador, eu fico tentando fazer a mesma coisa. Eu fico buscando criar alguma coisa que o meu personagem seja diferente, seja legal. Não seja só mais um paladino, só mais um mago, só mais um necromante. Mas é uma preparação totalmente diferente, eu acho que... Não, uma mosquinha. Exterminadora. E daí... Isso vai... Obrigado. Eu acho que... Fala o nome do fantasma da biblioteca. Tu como jogador, Qual tu deles? pensa em ti, né? Tu pensa só no teu personagem. E tu como mestre pensa no grupo como um todo. Mas eu acho que eu penso basicamente isso. Como ter um momento de interpretação diferente. Como ter algum momento que eu e os meus colegas colegas de grupo vão pensar, mas aquilo lá foi legal que tu fez, aquela interpretação foi bacana. Eu acho que é isso, não tenho tanta... Joga no teu time, Fabrício, e também no que o Matheus falou antes, dessa questão da valorização do jogador e do seu personagem. O meu planejamento, além muito mais que o desenvolvimento da história, quando eu vou jogar isso, quando eu vou narrar, desde que era moleque, é a valorização de quem está sentado na mesa ali, o sentimento que tem ao criar a história, participar, tanto com a história quanto com o coleguinha. Que eu vi muita gente virar amigo e até casal na mesa, muitas vezes eu fui crescendo.
E isso é muito importante, assim. Citando como exemplo uma história cômica, bem rápido, mas ao mesmo tempo foi bem interessante pra gente. O caçador de dragões que casou com a montaria. Ui. O jogador se sentindo muito sozinho. Preciso de contexto. Formas, em todos os aspectos na sua vida, era um cara muito querido para todos nós. Ao ponto de nós sermos o único porto seguro dele na época. Hoje o cara está super bem, graças a Deus. Mas ele estava muito sozinho de mil formas e ele colocou isso no personagem dele. Então o personagem tomava umas atitudes bem estranhas, assim, tudo mais. Era um guerreiro, caçador de dragões e tal. E um dia ele salvou uma dragonesa pequena, assim, jovem, que era uma dragonesa bondosa, que a ordem dele valorizava muito, uma dragonesa de prata. Isso dentro do universo de Dungeons and Dragons. Ele perdeu a dragonesa lá, eles soltaram ela, uma coisa assim, e um dia eles foram comprar montarias num lugar que tinha alto acesso à fantasia, comprou um unicórnio. Eu acho que ele jogou uns 4 anos montado naquele unicórnio. E um dia, nesse período de fossa dele, tanto o jogador quanto o personagem estavam ébrios, tinha vinho na sessão, ele começou a fazer um monólogo no celeiro para o cavalo, para o unicórnio. E o cavalo respondeu: não, eu te entendo. Que? Não, eu tomei coisa demais. A mesa estava toda... Todo mundo calou a boca. Era a dragonesa que ele salvou. Assumiu depois, com o passar do tempo, uma forma élfica para andar junto com ele, que era um elfo. Tiveram um filhotinho e ele chocou o ovo. Só o problema não é quando fala com a montaria, o problema é quando a montaria responde. Esse é o tá droga, meu amigo. Falar com a montaria tranquilo, eu falo, porque se ela responder. É muito legal. Quanto à pergunta, eu acho que quanto mestre, tem algo mais de diretor. Por quê? Porque são mais agentes, mais personagens que tem que controlar. E tem que ter ciência que eles não são o enfoque tem que ser os jogadores. Já como jogador, cara, tu tá imerso naquilo, tu quer ver o cenário de evolução pela tua ótica. Se o grupo acompanhar, melhor, mas a tua abordagem focada nas tuas ações e interações. Enquanto o mestre tem que entrar nas interações dos outros, inclusive dos próprios jogadores com eles mesmos, porque às vezes é mais complicado. Bom, tem diferença sim, né, com jogador e mestre, obviamente. Como mestre, eu sou um cara que faz muito... Eu penso na linha do que eu quero ser, mas eu também penso muito no jogador, porque tem que ter a vibe equilibrada de todo mundo. Então eu sou aquele cara que pensa quais são os personagens que os jogadores amariam, quais eles odiariam. Eu coloco romance, traição também, só para ficar pistola da vida. Muito legal ver também. Meu personagem leproso, tu não deu opção de romance pra ele. Tu saiu? Ah, saiu ou Mas caiu? como jogador, o Felipe viu uma vez jogando como jogador só, tem aqui jogadores meus aqui na plateia que já viram mais. Quando eu tô como jogador, não existe mais Matheus na mesa. Eu entro tanto no personagem que às vezes chamam pelo meu nome e eu nem respondo. Na vez que ele estava jogando comigo, eu como jogador, o mestre que ele estava me perguntando o porquê raiz eu estava tendo essas coisas. Porque eu fiz um personagem que ele era meio drogado, assim, sabe? Ele era meio drogado, assim, ele daquele mundo. Naquele mundo, a raça elfa ele era viciado tipo numa droga, senão ele era meio louco. Gunnar, ele tava jogando Gunnar, do Jovem Nerd. E eu peguei aquilo dali tão profundo que o mestre, ele tava ficando bravo comigo, porque eu tava piorando a situação, tava deixando as coisas muito mais difíceis. Mas eu acho que é muito interessante é que ali é só tu, é só um personagem, então é legal tu, como o Fabrício falou, que é fazer algo diferente, único, porque que dali tem um pouquinho de você, mas também tem outras coisas que tu gosta, ou de até amigos teus depois que tu conhece. Então, como jogador, a vibe é diferente, é muito mais intenso que sendo mestre. No mestre tu tem um monte de personagens, mas tu não consegue criar uma conexão tão grande com o personagem como tu é como jogador. Eu acho que, agora só para encerrar a sua vez aqui, eu falo só um pouquinho. Eu acho que
quando a gente mestra mais do que joga, quando a gente joga também tem aquela, eu quero ajudar o mestre. Eu quero dar uma chance pro mestre, eu quero dar uma mão, eu quero dar uma oportunidade pro mestre, eu quero seguir a história do mestre. Tu acaba dando uma facilitada pro mestre porque tu sabe como é estar do outro lado. Então, Tu vira um ótimo team player. tu vira um ótimo team player, tu pensa, não vou sacar. Ou dependendo, né? Tu vai pra zoar, mas porque tu sabe como zoar os planos do mestre. Mas eu acho que tu acaba tendo essa visão também, né? Tipo, como é que eu posso fazer a história se mexer? Como é que eu vou dar uma chance pro mestre fazer alguma coisa pra essa história? Tive uma oportunidade esse ano, uns anos atrás, o Fernando aqui estava mestrando uma campanha de Game of Thrones RPG. E aí eles iam fazer um encerramento de jogo 13 horas, se não me engano, de sábado. A gente começou de manhã e terminou na madrugada. E ele me chamou e eu fiz os personagens do mestre que estavam junto com os personagens do jogador. Então eu brinquei que eu fiquei no limiar entre o Dungeon Master, a mentalidade do Dungeon Master, e a mentalidade do jogador, porque os personagens não queriam protagonismo, queriam fazer a história andar. Só que ao mesmo tempo eu não respondi por um, eu respondi por aqueles personagens. Uma experiência bem interessante, assim, alguns foram sacrificados pelo bem da equipe, outros nem tanto pelo bem da equipe. Eu falei, o negócio era que a galera morresse. Nós ficamos na margem da quebra da quarta parede, assim. Na margem. Uma margenzinha. Mas, por sempre brinco, o mestre não pode ser o protagonista. O mestre está contando uma história para os outros. O mestre está ajudando a imersão dos jogadores. Quem é o protagonista de verdade são os jogadores. Mas tu falou agora de. O meu objetivo era esse de destruir. Não, é fazer o filme pegar fogo. Não. Mas uma coisa que eu fiz uma vez, eu estava mestrando para 2 grupos, eu coloquei os 2 grupos do mesmo mundo. E eles se mataram. Não, eles não se mataram, mas eu fazia os planos de um e ele contra o outro. Então quando ele. Mas por que isso está acontecendo? Era o outro grupo que tinha feito alguma coisa para atrapalhar eles, isso aí também era. Eu mestrei uma parecida, eu joguei, eu mestrei, que eram 2 campanhas de vampiro, 2 histórias de vampiros paralelas. 2 grupos, cada um com o mestre, e os eventos eram paralelos. Eventualmente, daí, o mestre de uma participava da outra como os personagens da outra mesa. E numa dessas, conversando com ele, eu acabei fazendo uma paz, e o meu mestre, cara, sacaneou, porque eu estava pensando que se fosse brigar. Últimas colocações, pessoas, que são mais minutinhos. Alguém vai? Dá o negócio. Vamos passar as redes sociais para vocês que trabalham, isso acho que é importante. Canal de jogos. Bom, agradecer a todo mundo aqui, tivemos uma ótima conversa. Obviamente, a gente não conversou nem 10% da mentira. Agradecer a todo mundo que está nos ouvindo, aí, nos assistindo. Tá? Eu tenho um canal de RPG Os Taverneiros, para quem quer saber combar aí no D&D em ordem formal, quem quer saber notícia, lançamento, qualquer coisa, quer ser um jogador melhor ou mestrar melhor, tem lá o canal para vocês assistirem. Quase 18 pessoas. Bom, eu ouvi dizer que tem alguns grupos de RPG aqui do evento, do grupo da comunidade. Adicione a gente, por favor. Os turistas aqui. E deixa mais fácil para contar também. Bueno, obrigado, pessoal. Quem quiser seguir um pouco do nosso trabalho, não siga a minha página no Insta, porque @LobosWolf vai levar você só para um monte de foto de gato, só patifaria. Mas quem quiser acompanhar o trabalho dos eventos culturais que a gente faz, não só em Porto Alegre, mas em outras regiões, siga @LoreMasters Producois, porque não tem cedilha e nem Posso pedir para a produção do evento compartilhar, tem um grupo aqui que o pessoal foi convidado compartilhar lá os links, de repente acho que é Pode interessante. ser. E aí quando tiver um evento, alguma coisa que interessa vocês, só seguir lá e trocar ideia com a gente. Redes sociais, eu tenho a minha, mas acho que não é tem pessoal. Pode ser também. Não. Eu tenho a minha como fisioterapeuta, a da Academia de Karatê, mas eu comecei semana passada, né? Então tem uma publicação, uma das pinturas e das coisas nerds, daí depois eu passo para o Fernando, ele manda ali, que é o Chaos and Brushstrokes, que daí é só das pinturas e coisas nerds que eu estou fazendo, então só para botar lá. Eu tenho acho que 3 seguidores. Pessoal, não posta foto sem camisa. Não. Não, o Matheus tem quase 8 mil. Eu tenho quase 5 seguidores, eu tenho uns 4. E
só tá ali só porque é pra nada, entendeu? Só tá lá pra quem quiser ver as coisas vencer você. Agradecer então a presença de todo mundo aqui, pessoal. O evento vai seguir na outra sala da biblioteca, vão ser feitas 4 mesas. Nossos 4 convidados vão mestrar. Nós vamos ter. Falem, acho que rapidinho só, o que vai ser o sistema de vocês, pode ser? Rapidamente. Quantos jogadores? Eu vou mestrar o D&D, que é o beta do D&D 5.5, que vai lançar ano que vem. Então já vamos fazer um teste. Vai ser assim, ó, quem tiver na minha mão vai ter que se virar bem, porque eles vão ter tempo, senão todo mundo morre. É isso aí. Tá? Então você tem tempo aí para conseguir concluir. Eu vou mostrar um sistema não conhecido que é cult, já perdido, que é um sistema de terror moderno. Tem muito de Clive Baker nele, de conflito da realidade. Bem pesado. Ele não é. Ele joga para animação Bem mesmo. pesado. A história do Conversar foi criada para o financiamento coletivo nacional. O nome é Síndrome de Burnout, por aí tem uma ideia. É um escritório, teve um suicídio recentemente. Estou voltando ao trabalho, de clima adorável, de trabalho para nós ganharmos mais que vocês. Com demônios, essa é a diferença. Como alguns empregos. Vamos lá, galera. Sistema a gente vai trabalhar bem simples, tá, gente? Hoje em dia, quinta edição, tá? Não vamos nos apegar a regras. A proposta é que vocês vão escolher, que é o que vai definir o final da nossa história, que vai ser um Dark Fantasy, com bastante elemento de terror, dependendo do gosto de vocês. E nossa principal influência, além do... A história, basicamente, vocês vão modelar. Mas uma influência literária, já que a gente está vindo aqui para uma feira do livro, é um romance nacional, que é um terror de uma editora lá de Novo Hamburgo, do autor Daniel Gruber, que é o A Floresta. É bem inspirado, assim, em A Bruxa de Blair, ou A Bruxa, no caso, com elementos sobrenaturais. Ele está à venda aqui, inclusive, se alguém quiser, é só pegar comigo. Qual o valor? 35. 35 reais. Preço promocional no site está 50, ela vai pegar. Então, aí depois dá para pedir para o Daniel, que é o autor, autografar lá em Novo Hamburgo para a gente. Tá? Então, vai ter uns elementos bem sombrios aqui nessa proposta. Eu vou mestrar Rastro de Cthulhu. Vai ter, como é que eu vou dizer assim, o pitch da aventura. Duncan Rhodes é um velho aristocrata britânico que se mudou para os Estados Unidos na década, e o jogo vai se passar na década de 30. E ele, depois de um AVC, está acamado e os filhos decidem vender a sua coleção de livros antigos e outros artefatos. Tudo para dar certo. Tudo para dar certo. Nunca faço isso na vida real, porque vai dar E daí a gente vai ver onde é que vai parar. Percebe que tem uma defesa leve. Então, obrigado, pessoal. Encerramos o painel aqui e vamos seguir para as mesas lá. Você vai ficar comigo.